Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 28, que diz: Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Bom, queridos, antes de iniciar aqui esse texto propriamente dito, a gente nota aqui que ele diz que em seguida de Caifás levaram Jesus para o pretório. Então veja, estávamos vendo o interrogatório de Jesus com o sumo sacerdote Anás, e aí terminamos dizendo que levariam agora para ser interrogado pelo sumo sacerdote de fato, ou legalmente, o sumo sacerdote que era Caifás. Só que entre o verso 27 e o verso 28, não aparece esse interrogatório de Jesus para com Caifás. Pelo contrário, no verso 28 simplesmente diz, olha, de Caifás levaram Jesus para os romanos. Então há aí um hiato de tempo em que Jesus é interrogado por Caifás. O detalhe é, o interrogatório de Jesus com Caifás, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que foram escritos muitos anos e até décadas antes do evangelho de João, está lá narrado. Então veja só, João, ele provavelmente leu Mateus, Marcos e Lucas, porque foi escrito décadas antes. E aí João simplesmente falou, bom, a narrativa aqui deles no interrogatório para com Caifás está perfeita, eu não consigo lembrar de nenhum outro detalhe, então não precisa, porque isso já foi narrado. Agora, o interrogatório com Anás, esse não contém Mateus, Marcos e Lucas, por isso que o Evangelho de João registra. Então só um detalhe aqui sobre a relação entre os evangelhos, né? Mas vamos aproveitar aqui, antes de entrar propriamente no texto do verso 28, eu queria, já que é um texto que não é apresentado em João, esse interrogatório com Caifás, então eu quero ler aqui esse interrogatório lá em Marcos capítulo 14, vou ler aqui rapidamente. Os principais sacerdotes testemunharam contra Jesus para o matar, e não encontravam um testemunho válido, porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote, que aqui é Caifás, e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos os condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe socos. Então está aqui o interrogatório de Jesus para com Caifás. Então continuamos vendo essa figura, né, queridos, que é impressionante. De Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, Criador dos céus e da terra, mais poderoso que todos os anjos, todos os demônios, todas as criaturas, tudo diante dele é como um pingo de água. Aqui nós vemos esse Deus, tão poderoso assim, sendo humilhado, sendo espancado, sendo cuspido e sendo esbofeteado. Tratado como um criminoso da pior espécie, como um animal. Veja ao que Deus se submeteu. Às vezes a gente reclama das nossas pequenas dificuldades, dos nossos dissabores, alguém pisa no nosso pé, alguém fala mal de nós, e Jesus é traído, Jesus é abandonado, Jesus é humilhado, Jesus é ofendido, Jesus é espancado. Por fim, nós veremos, claro, ele vai ser crucificado. Então, o próprio Deus responde à questão do sofrimento, né? Por que existe tanto sofrimento?
no mundo? Qual o sentido dessa dor, desse sofrimento? Bom, a gente poderia argumentar das mais diversas formas, mas seria muito fácil ter argumentos e dizer, mas para Deus, né? Ele fala esse tanto de argumento aqui, por que existe o sofrimento, mas para ele é fácil, né? Tá lá no céu, deitado numa rede, tomando água de coco, olhando lá, bocejando com a preguiça, calmo e tranquilo, olhando para a gente aqui, todo mundo arrebentado, todo mundo sofrendo, todo mundo esmagado pela vida. Seria muito fácil para ele, né? Esse Deus aí também, no papel de Deus é fácil. Mas não, queridos, ele veio, nos deu o exemplo. E mesmo diante do sofrimento, ele não desistiu da vida, ele não murmurou, ele não ficou com auto-vitimização, nem com peninha, nem lamuriando pelos cantos. Ele foi corajoso, ele foi forte, ele foi firme. Um Deus que nunca havia sofrido e nem precisava sofrer se ele não quisesse, ainda assim ele veio e sofreu. E dores, e humilhações, e traições, pior que qualquer um de nós jamais irá enfrentar. Então, com isso, se Deus se submeteu a tamanho sofrimento, quem somos nós de reclamarmos e de exigirmos passarmos pela vida totalmente sem sofrer qualquer dano, né? Então Deus nos deu um exemplo, então vamos adiante. E aí Jesus diz aqui nesse trecho de Marcos, né, que os olhos mortais daqueles homens, daqueles religiosos, daqueles juízes, aparentemente para eles estavam diante de um mero mortal. Mas Jesus diz que esses olhos que agora estão cheios de desdém, verão esse pobre prisioneiro à mão direita do poder nas alturas. Então, aquele réu será revelado como o grande juiz. E os juízes que o julgaram injustamente serão julgados, mas de forma justa, pelo juiz de toda a terra. Então é muito interessante isso, porque eles achavam que eles eram juízes e eles estavam julgando. Mas, na verdade, eles estavam sendo julgados. Né? É interessante essa figura. Parece que ali nós vemos os juízes e Jesus como um réu coitado. Não, mas na verdade a cena se inverte, quer dizer, Jesus está ali como juiz. E aqueles homens promovendo maldades, promovendo falsos testemunhos, humilhações e ofensas, esse é o tribunal de Cristo. Né? Ele está ali, as pessoas fazendo tantas maldades, tantas barbaridades, acusações e ofensas, eles simplesmente estão demonstrando quem eles são. Então, como às vezes a gente pensa no tribunal de Cristo de várias formas, né, queridos? Mas quem sabe é simplesmente transparecer o que está dentro do ser humano diante de um Deus que está ali sendo julgado pelos seres humanos, e com isso eles estão simplesmente se condenando na sua feiura, na sua maldade, na sua perversidade. Estamos diante do tribunal, chamado Grande Trono Branco, a gente pode imaginar simplesmente aqui. Eles demonstraram quem eles eram, quais eram as vontades deles, que não eram pecados, né, que acontecem ali, aqui e ali, pecados pontuais. Não, eles estavam determinados a fazer o mal, a promover o mal, a buscar formas de realizar o mal. Eles foram julgados diante do juízo totalmente imparcial e eles mesmos declararam a própria condenação deles. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.